Bíblia aberta, porque vamos analisar aqui esse texto do capítulo 12 do livro de Atos, porque Deus tem várias lições aqui para ministrar aos nossos corações. Eu vou ler apenas o versículo 5, que diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Podeis assentar, queridos. A vida, ela nos prega muitas peças. Temos dias bons e temos dias maus. A vida é um conjunto de alegria e tristeza. Ninguém pode dizer que só tive dias péssimos e horríveis, não. A pessoa mais triste do mundo, ela teve dias de alegria. A pessoa mais feliz do mundo, ela teve dias também de tristezas. Mas esse texto, eu confesso que, em todas as vezes que eu tenho que ministrar e estudar esse texto para mim, ele tem uma parte muito marcatória. E eu quero introduzir falando sobre exatamente esse problema que eu vejo nesse texto. Eu quero falar sobre Pedro na prisão, mas antes de entrar nisso, esse texto aqui revela, escuta, o verso 1 e 2 diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. O 2, ele diz, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Aqui nós começamos a viver o dilema da vida. As dificuldades que o ser humano tem para encarar. Onde está Deus? Onde que Deus se encontra nos piores momentos da nossa vida? Porque nós estamos falando de uma igreja triunfante, uma igreja que cresceu. No capítulo 2 nós temos 3.000 convertidos. No capítulo 3, com o episódio da cura daquele homem, vai culminar no capítulo 4 com mais 5.000 convertidos. No capítulo 6 tem uma explosão tão grande de crescimento que a igreja começa a vivenciar os problemas que o ajuntamento de pessoas possui. No final do capítulo 6 vai explodir uma perseguição. Ocorre o primeiro martírio. Estevão é martirizado. Mas isso produz na igreja um crescimento, um avanço. A igreja cresce, desenvolve. Mas agora, aqui nesse momento, diz a palavra de Deus que Herodes, ele manda prender alguns da igreja para os maltratar. E eu queria te chamar aqui para a reflexão, porque o mundo fala sobre o problema do mal, as teodiceias da vida. Por que existe o mal? Por que sofremos? Por que choramos? Por que temos que conviver com essas dificuldades que não têm explicação? Escuta, irmãos, não teremos todas as respostas que queremos nessa vida, mas uma coisa traz acalento ao nosso coração: tudo vai passar um dia. Essa terra é uma terra imperfeita. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 1, quando faz a descrição dos dias da criação, o que enxergamos ali? Dia 1, disse Deus, e tudo foi muito bom. Dia 2, e tudo foi muito bom. Até o 7º dia, tudo muito bom. Aleluia. Mas o que mudou então? Foi o pecado. O pecado trouxe uma mutação em tudo sobre a face da terra. Paulo chega a dizer que a criação hoje geme com dor de parto, aguardando o dia da redenção. Não conseguiremos explicar, irmãos, as dores profundas que os homens sofrem. Não conseguiremos explicar o porquê de tantas atrocidades que ocorrem no mundo. Mas uma coisa temos certeza: Deus jamais nos abandonou. Seja nos piores tragédias da vida, seja nos momentos mais difíceis, saiba, Deus
estar ao teu lado. Deus é sempre presente. E esses dois versículos aqui falam de duas coisas. A primeira é a perseguição que instaurou-se. Vários irmãos são presos, e a pergunta é: por que o irmão Joaquim foi preso e o Antônio não? Porque a família tal está sofrendo e a outra não. Isso parece que dá um nó na cabeça das pessoas. Mas uma coisa nós temos que ter convicção, irmãos: a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele sabe como cuidar de nós. Os dedos das nossas mãos são diferentes. Por isso, vamos viver também situações diferentes. Mas em tudo, o nome de Deus deve ser glorificado em nós. O verso 2: mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Luiz, esse texto sempre me incomodou. Sabe por quê? Porque quando você olha para o capítulo 7, nós vamos ter ali praticamente mais de 60 versículos exatamente 60 versículos exclusivamente para falar sobre Estevão. Se contarmos com os 8 versículos do capítulo 6, o martírio de Estevão, 68 versículos. A morte e o martírio de Tiago, 1 versículo. Estevão é só um diácono. Tiago é o apóstolo, irmão de João, o discípulo amado. Existem coisas, irmãos, que não têm explicação. E nós aceitamos pela fé no nosso coração e não nos complicamos com eles. Aprove ao Espírito Santo que ficasse apenas esse registro para nós. Herodes matou Tiago à espada e nada mais sabemos. A dor daquela família, a dor de João, lembrando que quando a mãe de Tiago foi estar com Jesus, ela pediu: Senhor, que o meu filho sente à tua direita do teu reino e o outro à tua esquerda. Ano se passa, lá está o seu filho sendo martirizado. Às vezes lemos a palavra e não olhamos as entrelinhas. Sim, tem uma família de luto, tem uma família chorando, tem uma família que padeceu. E nesse texto que vamos ver, nós vamos ver o milagre na vida de Pedro. Eu já adianto e pergunto: por que o milagre na vida de Pedro e não o milagre na vida de Tiago? Nós temos que aquietar o nosso coração, irmãos. Não dá para nós compararmos a vida do irmão, da irmã, da família tal, daquela nação. Temos que aquietar o nosso coração e dizer: eu não entendo, eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que Deus não falha, Deus não erra. Deus não se equivoca. Deus não erra os nossos endereços, irmãos. Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe como trabalhar e Ele sabe como fazer em nosso favor. Mas vamos para a palavra. Tiago morre. Um clima de suspense vai pairar então sobre toda a igreja. O temor, o medo, o primeiro apóstolo que é martirizado. O verso 3 diz assim: vendo que isto agradava os judeus, ele prosseguiu e mandou prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Estava próximo à Páscoa. Herodes, por uma jogada política, ele prende Pedro. Pedro é o porta-voz dos apóstolos. Pedro é o homem proeminente, é aquele que está ali com um peso muito forte. A igreja tinha acabado de perder Tiago e agora o seu líder. Pedro também é lançado no calabouço. Mas tem uma coisa a mais. O verso 4 diz que depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando escuta, 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardar. Não estou falando de uma tropa de 16 homens para prender quem? Um pescador. Herodes quer ter a certeza e a convicção que nada vai dar errado, então ele cria 4 escoltas de 4 soldados cada uma
para prender Pedro. Mas por que isso? Por favor, volta para o capítulo 5, que vamos estar entendendo o que é que se passou aqui e que estava vivo na memória de Herodes. A Bíblia diz no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo 18, diz assim: prenderam os apóstolos, os recolheram à prisão pública. Olha o 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo, diga ao povo todas as palavras desta vida. Atrás, Deus tinha libertado os apóstolos que estavam presos. E agora Herodes diz: espera aí, não, agora eu vou aumentar a guarda. Eu vou colocar aqui uma escolta de quatro homens que vão ficar, vai ter 4 por 4 por 4 por 4. Não tem como. Ele vai estar debaixo de uma vigilância constante e ninguém, no dizer de Herodes, ninguém tira ele de mim. Ninguém solta ele mais. Se a expectativa de Herodes, conforme diz aqui o final do versículo 4, a intenção de Herodes era apresentar ao povo depois da Páscoa. E assim, verso 5, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aí entra a questão: por que oramos? Por que clamamos? Qual é a razão das nossas orações? A nossa oração, irmãos, tem que ser movida pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé não tem possibilidade de nós crescermos. Sem fé não temos possibilidade de conhecermos a Deus. E como é que vamos crescer na fé, pastor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento da palavra, maior é o meu crescimento, maior é a minha fé, maior é a minha dependência de Deus, porque eu vou conhecer os feitos de Deus, a maneira que Deus faz, que Deus trabalha. Pedro, a Bíblia está dizendo aqui no verso 5 que ele está guardado na prisão. Mas nós podemos articular aqui várias coisas. Primeiro, a desestabilização familiar que uma prisão produz. Esposa, possivelmente filhos, a igreja, tudo isso desestabiliza. Medo, inseguranças, incertezas. Não tem advogado para recorrer. Não tem quem possa aqui ser pleiteado. E agora vem uma questão aqui também, amados, para considerarmos. Imagine se juntassem com aquele grupo de irmãos. Vamos agora lá para a porta da prisão, vamos fazer uma revolução, vamos quebrar tudo, resolveria? Não. Não é que com revolução vamos resolver as coisas, irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Havia um homem lá no poder, um homem mau, perverso, um homem demoniado, mas não poderia vencer, a igreja não poderia vencer aquela autoridade usando das armas da carne. É por isso que a igreja vai orar. Pastor, mas é muita passividade. Não, não é passividade, irmãos. É recorrer a quem de fato pode resolver a nossa vida. O grande problema e o mal da nossa era, do nosso tempo, é que nós usamos a oração como o último recurso, quando deveríamos usar como o primeiro recurso nosso. Devemos orar, devemos clamar. E é isso que a igreja vai fazer. Lembrando agora que Pedro, por ele ter sido preso, conforme diz aqui, no início da festa, eram os dias dos pães asmos, que seus pães sem fermento. O que significa isso? 7 dias, onde o fermento era da casa, os 7 dias que ele decidia a Páscoa. Então significa que Pedro já tem 7 dias que ele está preso. Ele não recebe visita, ele está incomunicável. As pessoas não podem ter acesso a ele, ele não pode ter acesso às pessoas.
E a igreja está orando. Talvez uma das maiores dificuldades nossa é a gente ver o tempo passar, e o tempo é nosso inimigo, as coisas não se resolvem, a gente ora, clama, jejua, e parece que o céu está cerrado, parece que o céu está fechado, Deus não responde nada. O que fazer nessa hora, irmãos? Primeiro caminho, não se desespere. O desespero é um dos maiores males que tem acometido as famílias dos lares. O que fazer quando as coisas dão errado? Quando as coisas saem do nosso controle? Nós não podemos cair no desespero. Infelizmente, inúmeras pessoas desistem de viver porque não conseguem achar uma porta de saída. Essa semana que passou, tivemos pelo menos 2 situações dentro do núcleo evangélico. Um apóstolo que desistiu de viver, uma esposa de pastor que desistiu de viver. Ah, pastor, mas são 2 pessoas? Não são 2, são 2 que apareceram nos jornais. Mas existe hoje inúmeras pessoas que estão desistindo de viver, que no meio do desespero elas tiram a própria vida. Mas eu quero dizer, amados, tem um Deus no céu que nos ama. O inimigo tenta tapar os nossos ouvidos para que a gente não ouça a voz dele. O inimigo tenta criar todos os meios e barreiras para que o amor de Deus não atinja-nos. Deus, nos altos céus, continua nos amando, irmãos. Mesmo no meio da luta, da prova, da dificuldade, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus continua sempre no seu trono de glória. Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos olhar para os céus, mesmo no pior momento da nossa vida, olhar para os céus e crer: Senhor, eu não sei por que está demorando, eu não entendo porque o Senhor não agiu, mas o meu coração vai descansar em Ti. A Bíblia diz, escuta, no verso 6, por favor, qualquer irmão ou irmã, leia aí o verso 6 do capítulo 12. Que diz a palavra? Vamos interagir. Atos 12, verso 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer neste mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cordéis, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Observe. Na minha versão aqui, ela tem algumas palavras, a mesma coisa, mas dá uma noção aqui. Escuta. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentar o povo. Tá. Pastor, o que significa isso? Ei, passaram 6 dias, a igreja orou 6 dias, e não aconteceu nada. No outro dia, pastor, é a noite. No outro dia é o dia que Pedro vai ser apresentado e Pedro vai morrer. A coisa era tão desesperadora que a igreja convoca, oraram durante 6 dias, Deus não fez. Está pensando em desistir? Não desistiu nada, irmãos. Conclamaram vigília. A igreja se reuniu na casa da irmã Maria e disse: ok, nesses 6 dias Deus não respondeu, eu vou passar a noite orando. Podemos até perder Pedro, mas não vamos jogar a toalha. Vamos orar até o fim, vamos clamar até o fim. E a Bíblia está dizendo aqui que eles estavam em oração, em clamor a Deus durante toda aquela noite. Mas aqui tem um outro ponto que chama a minha atenção. Na noite anterior ao dia em que Herodes havia de apresentar, Pedro estava agoniado, andando de um lado para outro, desesperado, arrancando os cabelos. Não. A Bíblia diz que Pedro está dormindo. Irmãos, quantas coisas que arrancam o nosso sono. Eu tenho dificuldade para dormir. Já é coisa natural, né? Mesmo com as coisas estando bem, eu tenho dificuldade para dormir. Mas, quando você tem algo muito sério para resolver, a preocupação arranca teu sono, te deixa você preocupado. A noite parece longa demais.
dá uma angústia, dá um nó lá dentro que nos arranca o sono. Agora Pedro, ele não tem só um problema para resolver. Pedro tem uma sentença de morte. Ele vai morrer outro dia. Talvez ele se preocuparia, não, eu vou deixar aqui uma carta de despedida para a esposa, uma carta para a igreja, eu vou deixar aqui, né, uma carta para alguém. Mas não. Pedro vai ouvir. O que isso mostra, irmãos? Paz. Quietude interior. Eu orei, eu clamei, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Agora é com Deus. Um dos textos que vai denotar exatamente isso, irmãos, que eu acho muito lindo, é a história de Joquebede. Joquebede teve um filho lindo que nasceu debaixo de uma sentença de morte. A ordem de Faraó é que quando um menino nascesse, ele deveria ser jogado no Nilo. Quando o menino nasceu na casa de Joquebede, ela e Arão olhou para a criança e disse: não vou jogar. Ela disse: meu filho, eu vou guardar, vou proteger. Ficou 3 meses com uma criança que não podia chorar, que não podia gritar. Quem é pai sabe que coisa que ela deve fazer. Imagine, gente, não pode chorar. 3 meses já. Moisés não podia fazer barulho. Você não poderia se perceber que tinha uma criança dentro daquela casa. Mas quando deu 3 meses, o que faz Joquebede? Ela faz um cesto, reveste de betume, vai lá no Nilo, coloca aquela criança, vira as costas e vai embora. Oh, mãe desalmada, não. Uma mãe que fez tudo o que podia. E creio eu, talvez em lágrimas, quando colocou aquele cesto ali no rio, disse: Deus, eu fiz tudo o que eu podia fazer para proteger essa criança. Agora é contigo. Meu filho fica com Deus. E ela vai voltar para casa. E a partir dali foi Deus mesmo que agiu. Você conhece a história. E Deus protegeu aquele menino que se tornou um libertador. Então Pedro, ele vai dormir. Ele está dormindo, ele está tranquilo. E enquanto ele dormia, Deus estava ouvindo a oração da igreja que estava na casa da irmã Maria. Lá a igreja estava a clamar, a orar, continuamente, em vigília. Alguém leu o verso 7? Olha o que diz o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Queridos, é forte isso aqui. Estando eles ali, em meio à escuridão da prisão, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. A parte B do versículo diz que veio um anjo e uma luz iluminou a prisão. É uma luz no fim do túnel. É uma luz que sei que vai quebrar o poder das trevas. A luz irradia. O tempo de escuridão vai embora. Sim, a luz chegou. A esperança para aqueles que estão em meio a dessas trevas. Nem tudo está perdido. O anjo, a Bíblia diz que o anjo tocou em Pedro, despertou ele, dizendo: levante. Pedro parece que estava dormindo e dormindo muito, porque a luz não acordou ele. Foi necessário o anjo não a ele: acorda aí, levanta, levanta-te depressa. Está dizendo: Deus tem pressa em agir e te arrancar daqui. Deus tem pressa, irmãos, em libertar os cativos. Deus tem pressa em tirar aqueles que estão nas cadeias. E a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que o anjo diz: levanta-te depressa, e as correntes caíram das mãos dele. Isso é tremendo pensar. Escuta, o que é forte aqui? Essas correntes que prendia Pedro, a chave estava com os soldados. Mas a Bíblia diz que naquele momento aquelas correntes se desprendem, elas caem no chão, tem luz ali e os soldados não acordam. Quando Deus está
pode fazer nada, irmãos. Deus é Deus. Deus te socorre, Deus faz milagre, Deus faz prodígio, maravilha. E o inimigo está interrompido a sua ação contra nós. Caiu as correntes sobre ele. Mesmo com o barulho, como já disse, os soldados não acordam. Os 2 soldados que estavam ali continuam inertes, dormindo. E ainda o anjo diz, verso 8: coloque o cinto, calce as suas sandálias. No meio da madrugada, no meio da noite, o anjo está dando orientação para Pedro, está dando direção para ele. Olha, se levanta, coloca o cinto, calce as suas sandálias, põe a capa e siga-me. Irmãos, deixa eu parar um pouquinho e trazer para o nosso contexto. Quantas pessoas que estão aprisionadas? Quantas pessoas que estão presas? Famílias estão orando, estão clamando para que Deus entre nessas prisões. Eu digo, essas prisões, irmãos, não são físicas, são prisões psicológicas, são prisões do vício, são prisões de traumas. Quantas pessoas que estão nos seus interiores aprisionadas? Eu sempre digo para a igreja, por trás de um lindo sorriso, às vezes tem lágrimas profundas que estão sendo derramadas. As pessoas, quando elas vão sair de casa, muitas das vezes, não é o toque da maquiagem feminina, não. É um toque, às vezes, para esconder a tristeza, a angústia. E vai caminhar no meio das pessoas como se tudo estivesse bem. Mas dentro está tudo despedaçado, quebrado, arrebentado. Mas Deus, Ele vê tudo isso. Deus enxerga essas prisões. Deus enxerga essas dores que ninguém consegue enxergar. E Ele tem o poder, irmãos, de arrancar as pessoas que estão aprisionadas nessas situações. Nós servimos a um Deus que não precisa pedir autorização e nem permissão para tratar das nossas vidas. O Evangelho tem mudado história de famílias. Aquilo que o governo não pode fazer, aquilo que impede as autoridades de fazerem. Quando o Evangelho chega, pessoas que estavam presas nas drogas, presas no vício do álcool, pessoas que estavam com a família totalmente despedaçada, o Evangelho chega, transforma aquele coração, transforma aquela vida. E aí vem a expressão brasileira, né? Quem te viu e quem te vê. Gente, esse aqui é o fulano. Deus mudou a vida dele. Ele se converteu, ele entregou a vida dele para Jesus. Quantos testemunhos que nós temos, irmãos, de homens que estavam com a vida completamente quebrada, arrebentada, devido às drogas, o crime, devido ao mau uso que ele fez da vida. Mas hoje, são pessoas que estão libertas, transformadas, erguidas. Aquele anjo diz para Pedro: coloca a tua capa, cinge-te, calça suas sandálias e siga-me. É Deus falando para nós. Não é tempo de nós achar que está tudo acabado, está tudo encerrado. Pedro está ali relaxado, sem saber que Deus ainda tinha coisas tremendas para fazer na vida dele. E é assim que Deus também tem para nós, irmãos. Não jogue a toalha, não ache que tudo acabou, porque Deus é aquele que escreve novas histórias. E a Bíblia diz que, de fato, Pedro é obediente. Ele não está entendendo nada. A Bíblia diz que ele está achando até que tem uma visão. Ele não está entendendo o que está ocorrendo, ele está meio sonolento. Ele acordou ali meio que desfocado. E olha o que diz a Bíblia, verso 9. Então, saindo Pedro, o seguia. Mas como é que ele seguia? Diz aqui: não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Deus entrou naquele recinto. Os ímpios não viram, super viram. Tem coisas que, se você tentar explicar às pessoas que não têm discernimento espiritual, elas não vão crer, não vão acreditar. Estavam do teu lado, mas não viram Deus fazendo nada. Mas você viu, você sabe o que Deus fez, você sabe o que Deus atuou. Imagine
agora virar para o soldado e dizer: olha, teve um anjo que entrou aqui, Você está doido, Pedro? Não aconteceu nada aqui dentro. Sim, para eles não aconteceu nada. Mas para Pedro que experimentou, ele sabe o que ele viu, ele sabe o que ele ouviu, ele sabe o que experimentou. Não adianta o mundo dizer que você não teve experiência com Deus, que você não foi marcado por Deus, porque as pessoas não viram. Mas você sabe o que você ouviu, você sabe o que você sente dentro de você. A sua experiência, ela é incontestável diante do que os homens dizem. Aquilo que Deus nos marca, aquilo que Deus faz em nós, é nós e Deus. Então Pedro, ele é alguém que vai caminhando, ele vai andando no meio da escuridão da noite, tomado pelo livramento que Deus está proporcionando a ele, em meio a uma experiência que vai marcá-lo para sempre, sem saber que aquela noite era uma noite que ia dar uma virada na vida da igreja, porque a igreja estava orando, mas eles não sabiam como é que Deus ia fazer. E assim conosco, irmãos, oramos, clamamos, não sabemos como é que Deus vai fazer, como é que as coisas vão terminar, como é que as coisas, de que maneira Deus vai fazer, não sabemos, mas sabemos que Ele vai fazer, sabemos que Ele vai intervir, mas no seu tempo, na sua hora. Como eu disse, passaram-se 6 dias e nada aconteceu, mas no último dia, na noite anterior, Deus interveio, enviou um anjo. Como as horas vão passando, deixa eu terminar. Diz assim, verso 10. Depois de terem passado, escuta, a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Quando nós falamos, irmãos, que não tinha luz, nós estamos muito avançados. Nós estamos aqui em pleno século XXI, de energia elétrica. Nós estamos aqui, com uma modernidade que, quando nós lemos o texto bíblico, às vezes a gente até se confunde. Naquela época não tinha energia elétrica. Sim, é um outro contexto, é um outro estilo de vida. Então, de fato, está tudo escuro. As iluminações eram tochas, que eram acesas. Então a iluminação era precária. E a Bíblia está dizendo aqui que Pedro vai passando por cada uma daquelas guardas sentinelas e ninguém vê Pedro. Só que agora Pedro chega diante do portão principal. Esse portão principal, conforme a Bíblia está dizendo aqui, que era um portão de ferro. Precisava-se de inúmeros homens para abrir, para fazer barulho. E Pedro não tem ninguém para abrir para ele. Ele está sozinho. Mas escuta, tem um Deus no céu que não precisa de chave, não precisa de comando. Ele abre qualquer porta, ele abre qualquer portão, porque Ele é Deus. Basta uma palavra da parte de Deus. E aquilo que está trancado, fechado, e que há muito tempo você aguarda que Deus abra, se Ele liberar uma palavra, essas portas vão se abrir. E você vai passar e vai viver o milagre de Deus. Acho lindo essa maneira como a Bíblia descreve. Escuta. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Mas naquela época não tinha nada automático. Não tem nada automático, mas a Bíblia está dizendo que o portão ele vai se abrir para Pedro passar. Porque Deus dos altos céus tem uma voz de comando e os portões se abriram. É imaginar também, imagine, tinha aquela grande pedra no túmulo de Jesus, que as mulheres estavam perguntando lá em Marcos 16, quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra? E quando elas chegam lá, a pedra já está removida, porque tem um Deus no céu que abre a porta que ninguém pode abrir. As portas que estão trancadas e estão fechadas, tem um Deus que tem poder de abrir qualquer fechadura, qualquer segredo. Não existe nada que impeça o nosso Deus de agir. E esse portão principal é aberto. Saindo, eles enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se afastou de Pedro. Quando Pedro já está andando ali, ele vai olhar, cadê o anjo? O anjo foi embora.
Você está livre. Você já não está mais preso. O verso 11 diz: então Pedro, caindo em si, disse, olha o que ele diz: agora sei. Agora eu sei de fato. O Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Deus quer que você tenha essa convicção de dizer: agora eu sei que Deus me livrou de toda cilada de Satanás. O diabo, ele armou armadilhas, ele criou meios e formas para me destruir, mas agora eu sei, Deus enviou a minha proteção. É Deus que me guardou, Deus que me livrou, é Deus que tem usado a proteção, irmãos. Se o inimigo pudesse, ele pegaria a nossa vida e nos estraçalharia. Mas o linguajar brasileiro, ele morde a língua de raiva, porque ele não pode nos tocar. Ele fica na espreita assim: vou pegar ele, vou pegar ela, vou. Ai, não. Tem um Deus que nos protege. Estamos com a marca da proteção de Deus e ele não pode nos tocar. Então essa fala de Pedro aqui é tremenda. Ele diz: agora eu sei que Deus enviou o seu anjo. Deus tem enviado anjos para nos proteger. Deus tem enviado anjos para nos guardar. Deus tem enviado para nós, irmãos, o livramento, a proteção para a nossa vida. Verso 12 diz: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vocês vão falar de Gil orando. Pedro disse: vou para lá. E quando chega lá, a Bíblia diz, verso 13: quando ele bateu na porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Ela abriu a porta, né? E ela, reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que não botou Pedro para dentro. Ela voltou correndo e deixou Pedro lá de fora e foi anunciar. Escuta, irmãos, olha o que o texto está dizendo. Então ela voltou para falar que Pedro estava na porta. Imagine a bagunça que aquela menina está fazendo à noite, todo mundo orando. E ela vai pegar todo mundo: ei, Pedro está ali, Pedro está na porta, Pedro está cá. Olha o que o texto diz, verso 15. Então os outros disseram: você está louca, menina, não tem como. A gente sabe onde é que Pedro está. Pedro está preso. Pedro está lá na prisão. Como é que Pedro está aqui? Não tem como estar. Eu acho que você está desvariada, menina. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. A coisa ficou tão intensa, irmãos, que eles falaram: não, deve ser o anjo dele. E nem existe isso doutrinariamente, tá? Nós não temos anjo da guarda. Mas a coisa era tão fora do comum, tão anormal, que eles preferiam crer que seria o anjo da guarda de Pedro que estava ali, do que o próprio Pedro. Contrariava uma doutrina, mas não cria naquilo que Deus era poderoso para fazer. E então diz a Bíblia: enquanto isso, o tumulto lá dentro acontecendo e Pedro está lá. É isso que a Bíblia está dizendo, verso 16. Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram, ficaram admirados. E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse. Imagina, os irmãos já estão gritando, né? Igual um pentecostal. Glória a Deus, aleluia! Silêncio. Imagine para a alegria, o gozo de pensar. Tem um Deus que trabalha em nosso favor. Não dê ouvido aos gritos da tua alma, insatisfeita com o que você está vivendo. Ouça a voz de Deus. Nós somos traídos por nós mesmos. Muitas das vezes a angústia é tão grande, a nossa decepção é tão tamanha, que nós começamos a ouvir as nossas próprias vozes que diz: não é justo o que está acontecendo comigo. Por que Deus não me respondeu? Por que Deus não fez assim? Por que esse milagre não chegou? Por que tal pessoa foi tão má comigo e Deus não fez nada? Entenda, tudo tem um tempo determinado por Deus. Então aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Vamos vivenciar o propósito do Senhor. Deixar Deus fazer no tempo dele. Se coloque em pé. Eu queria pedir
pediu assim, vamos me dar 2 minutinhos. Denis, você consegue cantar tributo Vitorino Silva? Vou te dar. Não, normal. Pode ser normal. Não, pode ser em espanhol. Amém? Você consegue colocar aí? Não. Consegue em espanhol então? Pronto. Os irmãos podem ir. É só vocês abrirem aí. Tributo. O louvor chama-se Tributo. Ele vai cantar em espanhol. E nós vamos terminar cantando esse louvor e vamos orar. Pronto? Amém, glória a Jesus. Somos. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelos feitos que o Senhor nos tem nos concedido. Porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias da semana. O teu amor jamais falhou. O Senhor jamais falhou com qualquer um de nós, ó Deus. O Senhor tem ouvido a nossa aflição, o nosso clamor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, dá no teu bálsamo
Eu sei que o Senhor nos ama, o teu amor é incomensurável por nós. Abençoa, Deus, cada lar, cada família aqui representada. Que tua igreja sinta o teu abraço, o teu carinho, o teu amor, o teu cuidado, Deus. Despeça-nos debaixo da tua bênção. Dá-nos uma semana de vitória, de conquista. Abra as portas, Senhor, que se fazem necessárias para o teu povo. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém.